pessoal. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando hoje à noite a nossa live de Química. Vamos ter uma aula de Química. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Espasiano Bruno, seja bem-vindo. Vamos entrando, vamos chegando à nossa live de Química. Conta pra mim, vocês estão bem, gente? Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Que bom que você tá bem, Vitória. Fico feliz de saber que você está bem. Tá tomando monóxido de hidrogênio, Vitória? Boa noite, Espésia, Bruno. Boa noite, Vitória. Boa noite, Demétrio. Sejam todos bem-vindos à live de Química. A gente vai falar hoje de manter concentração e memória em foco através da química do cotidiano. E a gente vai trazer a Cláudia, a convidada especial de hoje, que trabalha com neurociência e psicologia, para dar umas dicas bem bacanas aqui pra gente. Boa noite, Farley, seja bem-vindo. A gente só tá aguardando a Cláudia, pessoal, pra gente começar a nossa linda live de Química de hoje. Conta pra mim como é que foi o fim de semana, como é que vocês estão? Boa noite, Igor, seja bem-vindo. Gente, já vou chamar a Cláudia aqui pra gente começar. Boa noite, Ana, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Cláudia! Essa musiquinha animada, hein, Gabi? Musiquinha animada aí, viu? Isso mesmo, até pausei aqui pra gente conversar. Gostou da música? Boa, tava animada aí, gostei. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo, e você? Tô bem, tô ótima. Descansar no feriado é bom demais. É ótimo, né, gente? Faz parte, né, da vida, né? Exatamente. Tô aqui falando com o pessoal, Cláudia. Você já tomou seu monóxido de hidrogênio hoje? Ó, com Ah, os óleos essenciais também, junto. Bombásticos aqui, depois vai dar a dica de hoje. ó, gente, olha os óleos essenciais, hein? Comecei a usar e tô ótima. Pega a dica aí com a Cláudia. Pois é. Pessoal que tá chegando aí, boa noite, Ana. Boa noite, Igor. Boa noite, Juliana. Boa noite, Débora. Sejam bem-vindas. Hoje eu fixei até o tema, Cláudia. Ei, Débora, que bom que você tá aí com a gente. Desculpa. Diga, Gabi. Não, fica à vontade, a live também é sua. Ó, nós vamos falar hoje, pessoal, tá fixado aí, ó, como manter concentração e memória em foco através da química do cotidiano. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabi. Tem um canal no YouTube para falar de química do cotidiano.
E a gente também trabalha com questões do Enem, questões de concurso. Convido você que não entrou ainda a participar do meu canal no YouTube. Só digitar lá, a Louca da Química, e se inscrever. A Cláudia já está lá, já acompanha os vídeos, né, Cláudia? Já. Isso aí. E hoje, Estamos gente, a firmes. Cláudia... Hã? Estamos aí firmes, né, Gabi? Estamos aí firmes. E hoje, gente, a Cláudia é uma psicóloga, já está aí no mercado há mais de 32 anos, já trabalhou como professora na PUC, é uma ótima fonoaudióloga também. E ela veio dar dicas para a gente de memória e concentração. Então, pega um caderninho, uma caneta, que a gente vai ter aula de química e aula de como melhorar o foco e a concentração da memória. E aí, pessoal, a Cláudia vai se apresentar um pouquinho também. Eu queria que vocês colocassem aí para mim, enquanto a gente vai se apresentando, como que foi o final de semana de vocês? Como anda a memória, a concentração? Como é que foi o final de semana? Coloca aí pra gente. E aí a Cláudia pode falar um pouquinho aí, Cláudia, pra você se apresentar. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, pessoal, boa noite para quem está chegando. Meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga e fonoaudióloga, já tenho uma trajetória assim bem longa, uma experiência muito grande, graças a Deus. E aí tenho mestrado pela Faculdade de Medicina. Os estudantes que estão chegando aí e têm interesse em fazer medicina, eu tenho uma trajetória muito grande na área hospitalar, né? Eu trabalhei em 7 hospitais em Belo Horizonte, mas eu sempre interessei com pacientes com quadros neurológicos e com a neurologia e com a neurociências. E foi pensando nisso, né, que eu montei um projeto que se chama Memória em Foco. E esse projeto, eu juntei todas as minhas habilidades, de tudo que eu já tinha estudado, e fiz um pacotão, onde eu uso os exercícios cognitivos, a ginástica cerebral, eu uso as estratégias de memória, eu uso exercícios de respiração, de meditação. Ninguém vai ficar sentado no chão fazendo mas vai ficar todo mundo sentado na cadeira. Esse projeto, inclusive, eu desenvolvi, ele acontece na PUC Minas. Assim, eu uso também, além dessas estratégias, né, caso a pessoa queira, isso mais no caso no consultório, né, de uma forma individualizada, eu uso a terapia floral e também, como eu falei no início aqui, com meus óleos essenciais, tenho usado também os óleos essenciais para exatamente dar condições de vocês fazerem uma prova, se sair bem nos estudos, se sair bem de uma forma geral, né? Quem vai fazer concurso, quem vai fazer vestibular, vai prestar o Enem, e de uma forma geral, né? Para que a pessoa tenha um pouco mais de os temas que a Gabi usou aí hoje, né? Concentração, memória, foco e atenção, né? Então, são vários temas, né? Então, falando um pouquinho, né? Definindo um pouquinho o que vem a ser a memória, é a capacidade da mente de armazenar, de guardar, de reter, de você resgatar essas informações que estão disponíveis no seu cérebro. Então, nós temos, na verdade, uma coisa super importante, é que nós temos 5 canais de captação do ambiente, do nosso espaço. Ou seja, se você acha que se você está esquecendo o seu celular, se você está esquecendo o seu celular, seu relógio, seu óculos, seja lá o que for. Beber água também conta, Cláudia? Monóxido de hidrogênio? Fundamental. Isso aqui já é saúde, hein, gente? A parte da saúde da memória. Existem várias coisas para a gente melhorar a nossa memória, né? E aí, assim, todos os nossos... Se você for pensar em memória, né, é uma coisa interessante que a memória tem muito a ver com a nossa experiência. Toda a sua trajetória de vida. Então, cada um tem, vamos dizer, a sua experiência que você vivencia, tudo que você vivenciou na sua vida até agora faz parte da pessoa que você é. E isso você traz e você tem essa sua identidade, porque por isso que cada um é diferente. Porque cada pessoa vive de uma forma diferente. E aí, ou seja, os nossos pensamentos, eles são frutos das nossas experiências vividas. Não é isso? Então, isso é a primeira parte, né? Mas para a gente estar inserida aí nesse mundo, eu estou fazendo uma breve introdução de forma de flash. Vou falar de alguns conceitos. O primeiro é esse que eu estou falando, que é a memória.
A outra coisa se chama concentração. O que vem a concentração? É quando a gente tem a capacidade da gente estar, por exemplo, concentrado numa coisa que você está fazendo, né? Então, assim, você está ali naquele momento presente com a sua atenção plena naquela situação. Para que eu tenha concentração, eu preciso ter atenção, né? Então, por exemplo, e aí fala, mas e aí, Cláudia, foco? Como é que é isso? Foco, gente, por exemplo, foco eu associo muito com meta, né? Então, por exemplo, você estava indo para um determinado lugar, de repente, alguma coisa te distraiu no caminho. Ou seja, você perdeu a sua concentração ali, se distraiu e acabou indo por outro caminho, certo? Mas você tinha um lugar que você queria chegar, e aquele lugar era o foco. Eu espero que tenha ficado um pouco clara essa definição. No meio do caminho, você estava andando e você perdeu a sua concentração, você se distraiu, certo? Aí você foi fazer uma outra coisa, perdeu o caminho, perdeu a direção, aí você se pergunta, eu estava indo para onde mesmo? Um outro exemplo clássico, olha aqui, presta atenção. Você pega o seu celular e fala assim, eu vou ligar ou mandar uma mensagem para fulano de tal. De repente, você olha e vê outras mensagens, quero ver quem vai falar que não acontece isso. Eu faço isso direto na pandemia, Cláudia. Olha outras mensagens, e quando você vê, você já está em outro lugar, viajando pelas redes sociais, e aí você perdeu o foco. Onde estava o seu foco, né? Você foi distraído pelo excesso de informação ali, por outras coisas. Você, às vezes, tinha que ter uma resposta ali meio que urgente para uma outra pessoa, e quando você viu o seu objetivo, você terminou de resolver aquele objetivo com outra pessoa, mas o seu foco, quando você pegou o celular, não era o mesmo. Não é isso? Não era o mesmo. Então, pelo fato de a gente estar falando disso tudo, eu vou resumir uma questão, né? Que, por ter tocado na questão do celular, hoje nós estamos aí no meio da pandemia, e aí as ferramentas, né, de comunicação, que é o celular, que é o computador, que a gente tem que agradecer, porque se não fosse isso a gente estaria enlouquecido, mas que é uma ferramenta super legal, né? Isso está possibilitando a gente fazer essa conversa aqui agora, essa live. Mas assim, que querendo ou não, gente, o celular, ele é um mega distrator. E como a gente tem trabalhado e usado muito essas ferramentas, a gente, querendo ou não também, a gente acha que não fica cansado, mas fica, né? Fica. Então, cuidado, se você que está aí estudando, tendo que ficar concentrado, focado no seu estudo, se você usa o celular, isso vai te distrair, isso vai dispersar, né? Estudos mostram que se você mudou o seu foco, teve que resolver uma outra coisa, você estava estudando, aí você teve que sair, sua mãe falou assim, vai na padaria comprar um negócio para mim. Você saiu, foi em outro lugar. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Michigan, e que eles observaram que para a pessoa retornar a esse estudo, ela gasta de 26 minutos e 26 segundos, 26 minutos e 25 segundos. Pensa. Tô boba. É muita coisa. É muita coisa. Então, o que acontece, né? Na verdade, até você olhar, aí você fala, onde é que eu estava mesmo, gente? Aí você fala assim, não, eu estava aqui, ok. Mas e o que eu estava estudando mesmo? Não, então tem que dar uma lidinha antes para saber o que eu estava estudando, para relembrar. Nossa, já perdeu tempo demais, né, Cláudia? Perde muito tempo. É incrível, né? Assim, uma distração ou outra dá para você retomar com um tempo menor, mas uma distração que você demora, tipo esse exemplo que eu dei, isso é um dado importante, né? Então, tem pessoas que têm essa flexibilidade mental, mas tem pessoas que não. E aí a gente fala daquela história da multitarefa, né? Será que todo mundo é multitarefa? Não é. Por quê? A qualidade, poucos são. Por quê? Porque a qualidade
a qualidade que você vai ter do que você está fazendo, ela não é boa, porque você deixa sempre... Então, você faz umas coisas mais ou menos, você não conclui de uma forma, assim, de uma forma correta, como deveria, se você estivesse prestando atenção numa coisa só. Sim. Né, Gabi? Então, assim... Exatamente, Cláudia. Inclusive, eu vou te cortar um pouquinho, porque a Vitória falou uma coisa que você está falando agora. Ela falou assim, perguntei como é que o pessoal estava andando na pandemia, ela falou, só um pouco esquecida. Então, tem tudo a ver com o que você está falando. Você acha que a questão também, Cláudia, da pandemia, deixa a gente mais esquecido em relação à concentração e à memória? Olha, Gabi, isso é interessante perguntar. Tem uma turma que está trabalhando muito, tem uma turma que está trabalhando menos. O nosso cérebro é igual ao nosso corpo. Se você quebrar uma perna, você tem que fazer fisioterapia, né? Para que você possa exercitar o músculo. O nosso cérebro precisa também de exercitar a mente. Se a gente fica... se a gente deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de exercitar, quer dizer, você deixa também de estimular o seu cérebro, né? Armazenar. Então, assim, descansar é ótimo, mas se você precisa estar no pique, se você tem que estar ali, o ideal é que você esteja lendo, estudando, participando de lives e tudo. E aí, o que acontece? As pessoas também, elas estão ficando muito estimuladas. Muito. Hiperestimuladas. A tecnologia estimula muito, né, Cláudia? Demais. Assim, eu tenho trabalhado eu tenho atendido online, né? Deixa eu prender meu cabelo, porque eu tô até com calor aqui. Eu tenho atendido online, olha, você vê? E aí, o que acontece? No final do dia, eu não entendi por que, né? A gente não sair de casa hoje, mas eu venho percebendo que não é só eu, outros profissionais também, a gente percebe um cansaço grande, né? É prazeroso, é super legal, porque eu tô vendo que eu tô tendo condições de ajudar as pessoas nesse formato online, né? A gente tem conseguido dividir experiências, compartilhar conhecimentos, porém, isso é uma coisa que é cansativa. É muito diferente de você ter o contato, né, gente? O contato humano, sinceramente, ele não substitui. O contato humano, ele resgata a nossa alma, né? Sim. E que a gente nunca perca isso, porque, na verdade, que essa pandemia a gente possa resgatar isso, né? Porque as pessoas estão ficando aí meio depressivas, né? Porque não estão encontrando com as pessoas. O calor humano não tem nada que substitui. Mas ainda bem que a gente está conversando, não é isso? Ainda bem que a gente está tendo a chance de conversar. Exatamente. Então, assim, o esquecimento, ele pode ter várias questões, né? Pode ter uma questão hormonal, ele pode ter uma questão de também baixa de alguma vitamina, tipo vitamina B12, tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com a atividade física, né? Que eu estou falando isso aí, as dicas de memória. Tem a ver com determinados alimentos, que na última live nossa, acho que foi a última, né? Não sei se foi, né, Gabi? Foi. Que nós demos viajada no alimento, né? Foi. E aí, assim, ou penúltima, sei lá. Mas, assim, é isso, viu, gente? É interessante a gente estar atento à nossa alimentação. Às vezes a pessoa acha que tem que ficar estudando, sentada na cadeira, estudando. E o exercício físico faz parte da química do cérebro, né, Gabi? Faz. Então, e assim, só para complementar, Cláudia, eu acho que não só a alimentação, né? Tem que estar tudo alinhado. Você tem que fazer coisa que você gosta, relaxar para melhorar a memória e a concentração. Você tem que fazer bastante atividade física também, porque quanto mais a gente libera os quartetos da felicidade, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, mais a gente fica o quê? Tranquilo, relax. E se a gente puder alinhar as atividades físicas com os óleos essenciais, com os tratamentos que você faz aí terapêutico, né, Cláudia? Além da terapia, utilizando os óleos essenciais é muito bom. Gente, estou utilizando os óleos essenciais que a Cláudia me aplicou, eu estou, assim, bem mais calma, bem mais tranquila, conseguindo lidar com meus medos, minha concentração melhorou, a minha memória melhorou. Cláudia, antes de eu usar os óleos, eu esqueci o celular no banheiro, direto.
Eu deixava ele no banheiro, sentava aqui para estudar. Gente, aonde está meu celular? Então, assim, só para o pessoal que está chegando, gente, nós estamos falando de memória e foco através das químicas do cotidiano. Daqui a pouco eu vou mostrar as moléculas do quarteto da felicidade, vou falar um pouquinho de mecânica quântica. Dá boa noite aí para quem está chegando, para a Gabi, para a Célia, para o Lacerda, para a Giovana. Boa noite. Seja bem-vindo, Thalita, Tiago, Carmen. Fiquem à vontade para perguntar. Ô, Cláudia, pegando aí o feeling do que você falou da questão das atividades físicas que ajudam muito, eu queria esclarecer um pouquinho para os meninos o que é a mecânica quântica, porque às vezes eles têm muita dificuldade, a memória deles não está muito boa, então eles vivem me perguntando: ah, professora, o que é física, química quântica? Então vamos lá, gente, anota a dica. A mecânica quântica é uma teoria da física que obtém sucesso através dos estudos físicos. E o que são esses estudos físicos das dimensões? Que a gente vive estudando aí. A Cláudia vai até lembrar junto comigo aqui, ó. Próton, elétron, nêutron e átomos, gente. Nós falamos aqui de várias lives de prótons, está sempre positivo. Elétron está sempre negativo, chateado, triste. Então, química, gente, estuda as áreas também da mecânica quântica. A gente estuda os sistemas físicos das dimensões. Só que a gente estuda em uma escala mais baixa, uma escala atômica baixa. E aí, como a gente tem assim um conjunto de átomos, elétrons e moléculas, quando a gente estuda as partículas subatômicas, a gente está falando de física e química quântica. Só que a gente está falando de uma perspectiva que não é só fenômenos macroscópicos. Que eu falo com eles, Cláudia, que a gente enxerga o mundo macroscopicamente, o todo. A gente enxerga esse copo aqui, é um objeto copo. Ele tá aqui, um copo. Copo, hein, Gabi? Muito bonito esse copo aí as também. ordens. Eu ganhei de uma amiga que foi na Inglaterra passear e trouxe para mim, olha que chiqueza. Tá lindo, tô vendo, muito lindo. As ordens. Tô tomando água. E aí, alunos, vamos lá. Quando a gente está estudando partículas macroscópicas, a gente enxerga o copo, a gente enxerga o todo. Quando eu estou falando da mecânica quântica, a gente está falando das partículas subatômicas, do que forma esse copo, do que forma o nosso corpo, do que a Cláudia é feita, do que vocês são feitos. Nós somos feitos de átomos, moléculas, partículas subatômicas que envolvem os prótons, elétrons e os nêutrons. E isso infere diretamente no nosso comportamento, na nossa memória, na nossa concentração. Por quê? Se a gente tiver uma mecânica quântica baixa, o nosso nível de interação molecular tiver mais negativo do que positivo, nas reações químicas do nosso cotidiano, a gente também não vai ter uma memória bacana, a gente não vai ter uma boa concentração. Então a gente tem que melhorar a nossa alimentação, a gente tem que tomar água, a gente tem que fazer a utilização dos óleos essenciais, que é uma coisa que pode causar um bem-estar no nosso organismo, alinhadas às terapias emocionais, que a Cláudia trabalha muito bem, para a gente se sentir o quê? Mecanicamente positivo, quanticamente positivo. Então, quando o Enem perguntar para vocês alguma coisa relacionada à mecânica quântica, vocês já sabem que são elétrons, prótons, átomos, moléculas, partículas subatômicas, em que os fenômenos são gerados através dessas partículas. E aí, Cláudia, eu vou aproveitar que a gente está falando de mecânica quântica, vou mostrar para eles o que é uma molécula da endorfina, que a gente fica falando aqui da endorfina, citosina, serotonina. Então, hoje eu vou mostrar para os meninos e para você o que é uma molécula da endorfina, o que é uma molécula da citocina e aonde que elas atuam na nossa memória e na nossa concentração. Então, gente, presta atenção aqui. Vou virar um pouquinho a tela do celular. Tá vendo aí, Cláudia, a endorfina? Ai, que lindo! Adorei. Legal, né? Uma molécula bem bonita. Muito legal. Muito legal. Legal. Gente, olha que bacana essa molécula da endorfina, que a Cláudia já deu as dicas de memória e concentração. Aonde que a endorfina atua no nosso organismo? Olha os grupos funcionais que a gente tem da endorfina, que legal. Quando a gente faz esses tratamentos de óleos essenciais, de trabalhar a memória e concentração, que a Cláudia explicou aqui muito bem, a gente libera essa molécula da endorfina. E essa molécula da endorfina nada mais é do que o quê? Uma função orgânica que tem a função álcool, o éster, tem aqui a função também do metil ao CH3, nitrogênio na molécula.
Então, quando a gente tem um nitrogênio ligado numa substância assim, ó, molecular orgânica, a gente tem um Levanta um grupo pouquinho nitro. aí, Gabi. Levanta um pouquinho aí. Aí, beleza, tá ótimo. Tá vendo o grupo nitro? Aham. Ah, pois é. Beleza. Legal. E aí, gente, Muito legal. quando a gente tem esse grupo aqui, o N, ligado a 2 carbonos diretamente, a gente tem um grupo nitro. E a endorfina ela é uma molécula muito cobrada no Enem. Pergunta-se as funções, o éster, o álcool, o metil. Pergunta se tem anel aromático. Olha o anel aromático aqui, gente. Na aula anterior eu falei que toda molécula que faz duplas ligações alternadas, ó, são moléculas aromáticas. E o que são moléculas aromáticas? Anota a dica aí. São moléculas que formam a ligação pi, são moléculas que fazem ressonância dentro da molécula, e são moléculas que têm o quê? O anel de benzeno. Então, gente, a endorfina está muito presente no nosso dia a dia. Ela é liberada nas reações químicas, quando a gente está feliz, quando a gente faz atividade física. E a gente aumentar o nível de endorfina no organismo, aumenta a memória e concentração. A gente utilizar os óleos essenciais, que a Cláudia falou aqui muito bem, a gente aumenta o nível de concentração no nosso organismo, tá? Vou passar para uma... Cláudia, você quer fazer pergunta de endorfina ou posso ir para a próxima? Não, deixa eu só fazer um comentário para acrescentar, né, gente? Porque, às vezes, eu falo muito para os meus alunos o seguinte, que é aquela história, né? Às vezes a gente cisma, assim, que o professor é chato, que a matéria é chata. Então, quando a gente começa a falar isso, de alguma forma eu brinco que é como se a gente colocasse uma cortina negra na frente. Ou seja, no nosso cérebro, nós temos vários neurotransmissores, não só no cérebro, Sim. quanto na região intestinal, fazendo uma abertura aqui de pensamento, sim, tá? O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, por isso que existe aquela palavra enfesada, não é à toa, né? Então, exatamente. Então, olha só, tanto que tem a ver. Então, quando a gente produz a endorfina, igual a Gabi falou, quando a gente faz atividade física, faz alguma coisa que nos dê muito prazer, satisfação, né? Quando você faz alguma coisa, algum esporte, encontra com um amigo, encontra com a sua namorada ou namorado, enfim, faz alguma coisa que te dê muito prazer, ou encontra, ou viaja, ou o que você gosta de fazer, enfim, algum esporte que você fique muito feliz. Isso, você produz esse neurotransmissor como esses outros neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, e assim, e por aí vai. O que acontece? Aquela sensação de quando você faz, depois de 20 minutos, você fala assim, nossa, a vida é boa demais. E, de repente, você fala assim, nossa, pega o livro e fala, nossa senhora, eu vou ter que estudar química. Ah, não, vou ter que estudar física. Aí você associa com o professor. Ah, meu Deus do céu, difícil demais, não dou conta. E aí, o que a gente está tentando trazer aqui para você hoje, né? Exatamente essa amizade aí, a Gabi, gente boa aí, trazendo esse lado bacana, trazendo esse lado bacana. Vou liberar meus brilhos para você. E aí é isso, né, gente? Porque, que chique. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é a amizade, fazer as pazes com a matéria e com o professor, gente. Eu falo que vocês têm que amar a matéria e o professor, porque se você pega o livro e fala que não dá conta, que não é capaz, que não consegue aprender, que está muito difícil, pronto, bloqueou tudo. Acabou. Então, bloqueio total. E então, bloqueio diminui a endorfina, viu, gente? Exatamente. Pronto, fechou. Fechou aí, Gabi. É isso aí que eu queria falar, porque eu acho que é bacana, né? Da gente começar a pensar. Nosso objetivo aqui com essa aula é exatamente trazer para vocês o tanto que química e física estão associados nesse contexto, no cotidiano, para vocês entenderem por que vocês estão estudando, tá? Por que você está estudando? E tem que fazer sentido, né, Cláudia? Que o estudo ele tem que estar alinhado ao cotidiano. Por isso que é química do cotidiano. Com certeza. Obrigada pelas suas sábias palavras, viu, gente? A Cláudia está certíssima. A gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta, fazendo sentido na vida. A gente come por quê? Porque é prazeroso, gera glicose, energia e a gente sobrevive. Então, a gente estuda para a gente entender como que funcionam as reações de memória e concentração na química. A gente estuda para a gente entender por que a gente está triste, por que a gente está alegre. O que a gente come diz muito do nosso humor no dia.
o esporte que a gente pratica, a utilização da neurociência que a Cláudia falou aqui para melhorar a memória e concentração. Então, tudo isso são ferramentas para ajudar vocês. E pegando esse gancho, eu vou mostrar aqui a molécula da dopamina, que é um neurotransmissor, Cláudia, muito utilizado aí na área da medicina, da psicologia, da química, da quimioterapia. O que é a dopamina, gente? É um neurotransmissor, né? É uma amina, tem grupo amina, e esse grupo de neurotransmissores, ele atua no sistema nervoso central, famoso SNC. E aí esse sistema do sistema nervoso central, a dopamina é muito importante, porque se a gente diminuir o hormônio da dopamina, essa molécula orgânica no nosso organismo, a gente não trabalha o quê? O sistema nervoso central, o SNC, Cláudia, que ajuda a gente na memória e na concentração. Então, quando a gente fala aqui, gente, que não adianta só alimentar bem, comer bem, descansar, tem que estar tudo alinhado. Você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que alimentar bem, dormir bem, você tem que descansar a sua memória. E aí, se você tem na rotina, fazendo atividade física, fazendo a terapia com os óleos essenciais, fazendo a rotina que a gente explicou na semana passada, como ter uma rotina, você ativa a dopamina, que atua diretamente na nossa noradrenalina, na nossa adrenalina, que vai no sistema nervoso central, o nosso SNC. E aí, quando a gente libera esse conjunto de hormônios, a gente fica com a pele bacana, a gente fica sorridente, a gente fica feliz, a gente melhora a nossa concentração e memória. E esses neurotransmissores também, Cláudia, são muito cobrados no Enem. Eles perguntam sempre assim no Enem, ó, anota a dica aí, galera. Por que os neurotransmissores são moléculas sintetizadas? Aí já entra a síntese. Por que as moléculas, gente, dos neurotransmissores são sintetizadas? Vamos pensar um pouquinho. A gente precisa da dopamina para melhorar a memória e concentração. Então, começa-se a fabricar fármacos que têm a dopamina, que são as moléculas sintetizadas, para a gente ingerir. Só que a gente não precisa ficar tomando fármaco se a gente alinhar essas coisas que a gente falou aqui na live, eu e a Cláudia. Se você utilizar os óleos essenciais, se você descansar, se você tiver atividade física e se alimentar bem, você não precisa ficar tomando fármaco que tenha a dopamina, que vai conseguir o quê? Te potencializar neurotransmissores para você o quê? Ter uma memória melhor. Então você não precisa ficar comprando medicação. Então, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, Cláudia, que o que diferencia fármaco de remédio... Eu estou escutando um ruído aqui. É aí, Cláudia? Não. Ai, que estranho. Deve ser do Instagram. Mas, enfim, eu falo muito com os meus alunos... Vou pegar o fone, peraí. Vou esperar. Pode seguir. Gente, uma coisa que eu falo muito para os alunos, que serve para os adultos, para criança, para os adolescentes, para os idosos. O que diferencia remédio, gente, de droga é dosagem. Então, o que diferencia um remédio de uma droga é apenas a dosagem. Então, vocês não precisam ficar tomando medicação controlada, comprando remédio na farmácia. Se você fizer essas atividades físicas, descansar, melhorar a memória e concentração, você não precisa ficar comprando dopamina sintetizada, moléculas sintetizadas, para trabalhar bem o sistema nervoso central. Então, gente, vou mostrar para vocês como que é bonita a molécula da dopamina. E só para frisar aqui, Cláudia, que quando a gente tem um nível de concentração de dopamina alto no organismo, a gente cria uma barreira no nosso cérebro que a gente diminui muitas doenças neurológicas que estão associadas a... Gabi. Né? Estão associados aí a problemas... O próprio Parkinson, viu, gente? Parkinson é a falta da dopamina. Por isso que o parkinsoniano ele vai tomar um medicamento à base de L-Dopa, tá? De dopamina. Para evitar os tremores, certo? Exatamente. Exatamente. E o Parkinson é uma doença que vem crescendo muito, né, Cláudia, nos últimos tempos. Porque, gente, a falta da dopamina no sistema nervoso central, o SNC. E aí, quando a gente tem essas doenças neurológicas que estão associadas a problemas na síntese dos neurotransmissores, o que são os neurotransmissores? As moléculas, lá na bioquímica, nós vamos ter essa aula depois, que se ligam para liberar o quê? A dopamina, para encaixar os aminoácidos,
a molécula da dopamina e a gente conseguiu o quê? Ter uma saúde, ter uma memória, uma concentração melhor. Vou mostrar para vocês que bacana que é a molécula da dopamina. Tá vendo aí, Cláudia? Tô, tá bacana. Mas ela tem umas coisas do lado aqui, Gabi. Só essa aí, né? Essa aí, tá bom. Não, eu vou Tá te lindo. mostrar aqui, ó. A dopamina, Tá Cláudia, lindo. que atua Isso, lá no tá sistema lindo. nervoso. Linda, né? É. Aqui, gente. Vou circular aqui com o lápis para ficar melhor. Olha o grupo aqui, a amina secundária, NH2 é a amina secundária. O grupo aromático que eu falei com vocês, que cai muito no Enem, faz ressonância, tem aromaticidade ligada a 2 grupos de funções orgânicas, o álcool, 2 álcools, e essa molécula da dopamina, ela atua diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente aumenta atividade física, as reações, como eu já falei aqui, as dicas, a gente aumenta o nível de dopamina no nosso organismo. E o Enem gosta muito de perguntar, sabe, Cláudia? Aonde que a dopamina atua no nosso organismo? Sistema nervoso, gente. Gabarita lá a prova. Perguntou da dopamina, onde que ela atua no nosso corpo? Ela atua diretamente no nosso sistema nervoso, o SNC. Para quem tem dificuldade de guardar nome grande, SNC. Sistema Nervoso Sistema Central. Nervoso Central. Isso. Isso. E aí até tem o legal aqui que tem umas conexões que lembram o cérebro, ó, Cláudia, que legal. Essas conexões aqui lembram que as conexões cerebrais. Então a gente ingere substâncias, faz atividades físicas, quando a gente se exercita bem, utiliza dos óleos essenciais, que são 100% naturais, alinhada a uma boa terapia, a gente aumenta o nível de concentração de dopamina no nosso corpo humano. E a concentração, gente, da dopamina ajuda muito, porque ela faz essa conexão neurológica, e aí o sistema nervoso central, ele trabalha o quê? De uma forma mais concentrada, melhora a memória e concentração. A dopamina vai fazer a sinapse do nosso cérebro para ele conseguir trabalhar mais rápido neurotransmissores. E aí, quando os neurotransmissores trabalham de uma forma mais rápida, a gente aumenta a memória e concentração no nosso sistema nervoso central. Muito bonito, né, Cláudia? Muito legal, viu? Muito legal. Muito legal. Gente, eu vou deixar aí um minutinho para vocês fazerem pergunta da dopamina, porque daqui a pouco a gente vai passar para a molécula da serotonina, que eu quase mostrei aqui sem querer. E só para completar, né, Gabi? A dopamina, ela tem a ver com as emoções, com o nosso aprendizado, com o nosso humor, com a nossa atenção, né? Então, assim, é muito importante mesmo, né? E ela está ligada no nosso sistema motor, né? Igual você falou, por isso que tem uma ligação direta com o Parkinson aí, né? Isso. Então, e tem também ligada à motivação, que é uma palavrinha mágica e ligada ao estudo, né? As pessoas às vezes ficam meio desmotivadas, e hoje aqui eu vou até mostrar para vocês o que eu trouxe aqui. É um óleozinho essencial, que é um mix, que ele se chama Motivate. Olha que bacana. Ele é um blend, né, gente? São vários óleos. Vou falar aqui para vocês vários óleos. Ele tem hortelã-pimenta, manjericão, uma substância que chama clementine, é um óleo também, semente de coentro, melissa e alecrim. Que delícia. Ele é muito legal. E uma das funções dele, claro, como está escrito aqui, ele vai melhorar a confiança, a coragem, a motivação. Mas como todo óleo, a Gabi mostrou muito bem aí essas fórmulas, né, esses compostos químicos, né, Gabi? E aí ele também melhora a questão da fadiga mental, da exaustão, pessoas com confusão e sobrecarga mental, esgotamento físico, problemas digestivos, quadros de bronquite, asma. E, então, assim, todo óleo, ele, além de trabalhar o aspecto físico, ele também melhora o aspecto emocional. Então, é muito legal isso aqui. Então, só para vocês conhecerem, bacana, eu trouxe esse aqui é novo. Só para vocês conhecerem, tá bom? Gostei. Ótimo, Cláudia. Obrigada pelas dicas. Gente, vou mostrar rapidinho aqui a molécula que eu fiquei devendo de mostrar para vocês da ocitocina. Peraí. Tá dando para ver aí, Cláudia? A ocitocina, né, gente? Ainda não. Melhor aí. A ocitocina, nos últimos tempos, né? O que as pessoas têm falado aí, né? Com essa questão do Covid.
que é uma molécula super importante nesse momento aí, né, Gabi? Para melhorar o estado imunológico, não é isso? Exatamente. Gente, ó, vou explicar um pouquinho do que é a citocina. Gabi, eu não sei se ela tá grande demais, se ela é disso tudo mesmo, se a citocina é desse tamanhão. Ela é desse tamanho, não. Então, diminui, não estou conseguindo ver ela toda, de tão grande que ela é. Aqui, pra mim, ela tá aparecendo na tela normal, Cláudia. Tá? Dá uma olhada. Não, pra mim aqui não tá. Deixa eu ver se agora melhora pra você. Vai diminuindo aí. Isso, melhor, bem melhor. Aí. Ficou melhor? Nossa, que molécula. Ó, gente, molécula grande. Então, vocês estão vendo, né? Dopamina, molécula pequena. E a serotonina, acho que já é uma molécula maior. Um pouquinho maior. A citocina é gigante, viu? A citocina é gigante. E olha que legal, ela é tão bonita, né, Cláudia? Enorme. Ô, gente, olha que legal. Tem a fórmula molecular, o pessoal que vai fazer concurso Enem. Fórmula molecular da ocitocina, olha. Olha a quantidade de carbono que tem na molécula. C43... Não tá dando pra ver não, Gabi. Chega pra cá. Chega pra cá. H66, N12, 12, S2. Olha quanta molécula tem. Muita coisa. Quantos elementos químicos tem dentro dessa molécula? Tem muita quantidade de carbono, de hidrogênio, enxofre tem pouquinho, e nitrogênio e oxigênio empata aí com 12 átomos. Então, gente, a citocina ela é usada aonde? Ela é conhecida por vários nomes. Ela é o hormônio da maternidade, do orgasmo. E então, assim, a citocina ela é muito conhecida no nosso dia a dia. E aí, quando a gente faz atividade física, que a gente se alimenta bem, que a gente está mais feliz, no exercitar a atividade física, a gente libera a ocitocina. E a ocitocina deixa a gente o quê? Com a memória e concentração mais aguçada, porque ela atua diretamente nos neurotransmissores, que são o quê? Os neurotransmissores que vão levar as informações no nosso sistema nervoso. Então, como eles levam as informações no nosso sistema nervoso, a gente aumenta o nível de ocitocina quando a gente faz atividade física, quando a gente relaxa, quando a gente concentra, porque eu falo muito com os meus alunos, Cláudia, que não adianta também a gente fazer essas 4 coisas se a gente não se cuidar. Exatamente. A gente tem que também se policiar. Se você está assistindo uma live, concentra na live que você está assistindo. Se você está estudando, estuda aquilo que você está estudando. Se você está numa terapia, converse com sua terapeuta. Porque às vezes a gente está comendo, pensando que a gente vai jantar à noite, a gente está vivendo a segunda, pensando o que vai fazer na terça, e aí essa ansiedade, a gente não vive o dia, os dias passam, por isso que a gente usa a agenda, né, Cláudia? A gente não é máquina. A gente escreve na agenda o que a gente vai fazer, e aí a gente vai o quê? Se organizando pra gente não ficar estressado. Então, gente, a ocitocina é muito conhecida. Ela é o principal hormônio também utilizado durante o trabalho de parto. Minhas amigas que estão assistindo a live aí, que ganharam o neném tem 4 meses, tem 2. É um hormônio que é muito liberado durante o trabalho de parto, na lactação. Ele é liberado quando a gente faz atividades físicas. É um hormônio que ele uma substância que ele ajuda a aumentar um hormônio, né? Uma substância que ajuda a gente a aumentar o nível de concentração na memória. Então, se a gente alinhar essas 4 substâncias no nosso dia a dia, a gente vive de uma forma mais harmonizada. Vou mostrar de novo aqui só para apontar as funções, que eu esqueci de mostrar as funções, igual eu mostrei as funções das outras moléculas aqui, ó. Pessoal, a gente tem vários grupos orgânicos aqui. A gente tem funções orgânicas do álcool. Tá dando para ver aí, Cláudio, o álcool? Não, chega um pouquinho mais para trás, Gabi. Mais um pouquinho só. Mais um tiquinho. Aí, pronto. Beleza. Melhor. Gente, olha que bacana a molécula aqui do álcool. A gente tem um anel aromático. Embaixo a gente tem um grupo cetona ou grupo carbonila, famoso C, dupla O. Essa é a carbonila que o Enem cobra muito nas moléculas, para você identificar quantos grupos carbonilas tem. Olha a carbonila aqui, ó, C dupla O. Aqui a gente tem um grupo nitro, NH2, amina secundária. Outro grupo nitro primário, que é o NH. Tem outra função carbonila, ó. Tem vários grupos aqui, ó, de carbonila, de amina primária, secundária. E aí essa cadeia é muito grande, ó, mas só tem um anel aromático, ó, gente. Tem muita gente que erra essa questão no Enem, porque marca que ele tem mais de um anel aromático. Se ele te dá uma molécula crua e nua da ocitocina, igual eu fiz aqui, presta atenção, só tem um anel aromático, tá? Marca lá a questão que tem um anel aromático. As outras são o quê? Ramificadas. São ramificações ao longo da cadeia de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Olha o tanto de enxofre presente na molécula da ocitocina, pessoal. Vários enxofres.
vários grupos de amina secundária, amina primária, grupo carbonila, grupos de funções orgânicas também tem aqui, como o álcool. Então, gente, a ocitocina é uma molécula muito interessante, que ela é muito cobrada no Enem. Eu vou mudar a página aqui um pouquinho, Cláudia, só para mostrar a última molécula, se não esqueço, para a gente fechar o quarteto da felicidade, que é a serotonina. Tá dando para você ver a serotonina? Tá. Legal. Gente, olha que bacana a molécula da serotonina. Também faz parte do quarteto da felicidade. Quando você faz atividade física, você libera serotonina. E a serotonina tem quais funções orgânicas? Tem o álcool, função orgânica aqui, ó, OH. A gente chama também de hidroxila. Olha que interessante, Cláudia. As 4 moléculas que eu mostrei aqui tem um grupo do álcool. Todas têm o grupo da hidroxila. Por que essas moléculas, então, aumentam o nível de concentração e de memória no nosso corpo? Porque elas fazem ligação de hidrogênio. Então, quando a gente ingere atividades físicas e água, a água vai reagir diretamente com o OH. Água sempre, viu? Água sempre. A água vai reagir diretamente com esse grupo aqui, gente, hidroxila, vai formar ligações de hidrogênio no nosso corpo, então vai hidratar o nosso sistema nervoso central. Então, gente, quando a gente utiliza hidroxilas, moléculas que são liberadas quando a gente faz atividade física, tratamentos através dos óleos essenciais, a gente consegue formar as ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio fazem com que a gente mantenha o nosso cérebro, o sistema nervoso central hidratado, Cláudia. Eu acho, assim, muito legal como que a química está presente na psicologia, na neurociência, né? Tudo. E só lembrando aqui, né, que essa serotonina baixa no organismo, né, quando a gente tem, por exemplo, um cansaço constante, desconforto intestinal, lembrando que quando a gente começou essa live, eu falei que também nós temos o segundo cérebro na região intestinal, né, baixa de libido, até quadro de depressão, significa baixa de serotonina no organismo. Exatamente. Então, só para a gente pensar aí como é que a gente pode aumentar isso aí, né, essa serotonina, né, atua também para regular o sono, o apetite, a temperatura corporal, né? E também vai interferir nas nossas funções intelectuais, né? Exatamente. Tudo isso é importante. Diretamente. Só para fechar sobre a serotonina, gente, ela é uma molécula biológica, faz parte do grupo dos neurotransmissores sintéticos também, sintetizado do sistema nervoso, já falei aqui, repito. É uma molécula muito, muito importante também no trato gastrointestinal, não só no cérebro, no trato embolei aqui, peraí. No trato gastrointestinal. Ainda bem que a Cláudia é fonoaudióloga, gente. Vai me ajudar nessa aqui, porque gastrointestinal, garrei, viu, Cláudia? Garrei. Tá certo. Gente, eu fiquei até com falta de ar de falar gastrointestinal agora. Trava-língua, Gabi. Trava-língua. Não, usa esse trava-língua aí na sua fonoaudiologia, porque, nossa senhora, eu perdi caloria aqui agora para falar. Mas aí, gente, a serotonina, ela é muito encontrada nos cogumelos e nas plantas, incluindo em frutas e vegetais. Olha a importância de se alimentar bem. Comer frutas, banana, maçã, melancia, tudo tem serotonina. Frutas e vegetais que vão atuar diretamente no seu sistema nervoso. Então, quando eu falo, para de comer pizza, sanduíche, bacon todo dia, gente, porque não tem a serotonina presente nessas substâncias. Tem serotonina presente na banana, na maçã, nas frutas e nos vegetais, ó. A couve tem muita serotonina. O brócolis tem muita serotonina. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável. E aí, alinhado isso daí, vou deixar para a Cláudia fechar, a utilização dos óleos essenciais. Sim. E lembrando, né, gente, que a serotonina ela tem a função de ser um estabilizador do humor. Então, assim, né, a gente fica aí, igual você falou, né, Gabi, presa nessa questão do medicamento. Nada contra, viu, gente? É legal, a gente tem hora que tem que fazer uso mesmo, mas tem gente que faz de forma errônea. Então, acha que, só relembrando que toda droga tem efeito colateral, né? À toa que o nome é droga. Então, assim, nada contra. A gente tem que pesar o custo-benefício daquele medicamento, se a pessoa tem que fazer um uso constante, enfim. Mas existem coisas que hoje a gente tem buscado, né?
as pessoas têm buscado ter um pouco mais de equilíbrio mental através de uma respiração adequada, através de uma meditação, da atividade física. Respirar faz parte também do processo, né? Porque a gente tem que oxigenar o nosso cérebro. Às vezes a gente não para para respirar. Como a gente agora está na quarentena, vocês lembram de respirar, viu, gente? Porque respiração também é vida. E aí a gente acha que está respirando pouco, né? Às vezes as pessoas não sabem nem respirar. Ficam de uma forma, agora fonoaudiologicamente falando, fica com uma respiração superior, que a gente chama de costal superior. E acaba que não faz a troca gasosa importante. E esse controle, quando você começa a controlar, você também ou começa a organizar também essa movimentação do diafragmática. Então, assim, tem toda uma questão para que você possa ter esse controle emocional. Tem os óleos essenciais, tem a terapia mesmo, e como o floral também, né? Mas os óleos essenciais, eu acho que isso é importante. Hoje eu falei desse Motivate, que é para melhorar e dar motivação. E também tem alguns óleos essenciais, pensando aqui no tema da nossa live de hoje, que é a questão da concentração, da concentração e foco. Que é esse aqui, que se chama Rosemary, que é um óleo essencial que tem a ver com foco e concentração. Então, e esse aqui, que eu acho muito bacana, tô tomando os dois aqui na garrafinha para ficar bem focada aqui nessa live, que é o Peppermint, que te deixa com estado, que é o hortelã-pimenta, ele é muito bom, e te deixa no estado de alerta. Então, por exemplo, eu misturei os dois nessa garrafinha. Esse aqui esses óleos essenciais você pode ingerir, e é por isso que eu gosto tanto, que eu, como terapeuta floral, eu gosto de coisa que toma. E aí o óleo essencial eu gostei, porque esse aqui você pode tomar, tá? Então, se alguém tiver interesse e quiser mais informações, estou à disposição aí, vocês podem me chamar aí no direct, Espaço Potencial BH, que eu dou essas informações aí diretamente. Então, assim, é bacana mesmo. Eu, como uma boa São Tomé, eu gosto de experimentar. Eu fico sempre brincando, mas é verdade. Então, assim, enquanto eu não experimentei, eu não acreditei, assim, eu tenho visto os efeitos incríveis em mim, na minha vida, de um modo geral, né? Então, por isso que a Gabi também tem citado, que ela tem usado e tem gostado bastante. Estou usando, gente, estou super bem. A Érica está dando boa noite aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, nós já estamos encerrando. Mas vai estar gravado, não vai, Gabi? Vai, nós vamos gravar agora, salvar no inglês, e vai estar lá no site do Espaço Potencial, no IGVT, ou no meu canal também, do Instagram. Isso aí. Então, gente, quem está chegando, bem-vindo. Vai estar gravado lá, depois vocês dão uma olhadinha lá, que está muito interessante a aula. A Gabi falou aí das... Gabi falou aí das... salvo. E você está falando aí falou da parte da parte química, né, da felicidade, né, Gabi, que você acabou de falar, que tem tudo a ver com a memória e com o foco e atenção, porque muitas vezes a gente nós tendemos, né, gente, a memorizar e a guardar aquilo que nos interessa, aquilo que é interessante. Nem tudo na vida vai ser interessante. Então, a gente tem que criar estratégias para ficar interessante. Então, assim, igual eu falei, ame o seu professor, ame a matéria, porque com certeza vai ficar mais fácil de aprender. Essa é a dica do dia, tá? Eu queria fechar Cláudia, isso aí. Você arrasou. Obrigada pela sua contribuição, seu conhecimento de memória e concentração. Eu adotei as dicas para minha vida também. Estou aprendendo muito com a Cláudia, conhecer essas moléculas, eu estou ficando craque, adorei essa molécula aromática. Isso! E, gente, eu estou fazendo terapia com a Cláudia. Nossa, minha vida alavancou muito nessas semanas. Assim, façam terapia, indico a Cláudia, ela é minha terapeuta profissional. A gente está trabalhando com óleos essenciais. Adquiram, gente, uma medicação mais saudável, que óleo essencial também é medicação, mas é 100% natural, tá? Não tem aquela coisa
das substâncias sintéticas, das essências. Óleos essenciais são produtos 100% natural, você vai ficar bem com você mesmo, e aí você não vai ter aquela disfunção, que você toma um remédio e causa problema em outro lugar. Os óleos essenciais, você pode combinar eles para cada coisa no seu organismo. Então, assim, para a gente melhorar o nosso SNC, que foi a live de hoje, nosso sistema nervoso central, melhorar nossa memória, nossa concentração, aprender um pouquinho de química, e quando a gente faz terapia, usa os óleos essenciais, a gente está aprendendo química. Fica a dica aí para os concurseiros, para os adultos, para o pessoal que vai fazer Enem. Gente, química está presente na nossa vida o tempo todo. Se você sente raiva, medo, falta de memória, falta de fome, comer demais, tudo tem a ver com química. Procure entender o que está acontecendo no seu organismo para você não ficar se automedicando da forma errada, né, Cláudia? A TT... Obrigada, viu, doutor Gratidão, pediatria. TT. É isso aí, TT fera também, viu, gente? Quem precisar de um odontopediatra, ó, tá aí, Maria Tereza Lamassa. Uhul! Em breve eu vou marcar, limpeza de dente, deixa acabar a pandemia, viu? Ela é odontopediatra, Gabi. Ah, que legal! Odontopediatra, então não dá. Fica aí para os pessoal para que tem criança aí, ó. Pessoal, a TT aí, ó. TT elogiou a Cláudia, falou que a Cláudia é ótima profissional. Concordo, TT. Obrigada, eu sou suspeita para falar. Obrigada, TT. Ela é ótima terapeuta. Isso aí. Gente, então, agradecer vocês pela live de hoje. Gratidão. Obrigada, gente. Foi muito massa mesmo, viu? Isso. Continue se hidratando, tomando água, monóxido de hidrogênio. Quem não acessou meu canal, A Louca da Química, fica o convite no YouTube. Daqui a pouco eu vou lançar um vídeo com dicas. Passa lá para você comentar, ver se você gostou da dica. E a gente tem semana que vem live, 7 horas de novo. A gente vai falar de gestão do tempo. Todo mundo quer ter tempo na vida. Então nós vamos dar dicas para vocês de como aliar a química do cotidiano à gestão do tempo. Porque hoje em dia tempo é dinheiro, né, Cláudia? Com saúde certeza, mental, né, gente? É dinheiro, é conhecimento. E nós vamos falar dessa gestão do tempo na pandemia. Como ter essa gestão do tempo na pandemia e como é que entra a química nessa gestão do tempo. Tá bom? Lindo. Cláudia, fica com Deus. Te vejo daqui a querida. pouco. Deus te abençoe pela live de hoje. Amém. Muito obrigada. Beijão, gente. E a gente vai se falando. Ó, nós estamos lá no GVT, vocês entram lá e depois quem está chegando agora, obrigada pela presença de todos, viu? Isso, tchau, e gente, alunos, tudo de bom. Guardem a dica de mecânica quântica, hein? Próton, elétrons, partículas subatômicas que atuam na física e na química quântica. Obrigada, gente, pela live de hoje. Fiquem com Deus. Beijo, Cláudia. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Gente, nós finalizamos hoje da Cláudia. Falamos um pouco de memória e concentração, como que isso é aplicado aos hormônios da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, ocitocina, que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. Como que isso potencializa a nossa memória e a nossa concentração para a gente conseguir gabaritar a prova do Enem, gabaritar uma prova de concurso, viver com mais qualidade, aprender química para quem está aí no estado passando dificuldade com as teleaulas. A gente dá a dica aqui de segunda a sexta de química para te ajudar um pouquinho a levar a vida com mais tranquilidade, usando a química do cotidiano. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Vou salvar esse vídeo no IGVT do meu Instagram. Vou salvar esse vídeo no IGVT do Espaço Potencial da Cláudia. E aí, quem não pôde assistir, está chegando agora, dá uma passadinha lá, comenta se você gostou do nosso vídeo. E convido vocês a participar do meu canal, A Louca da Química. Lá eu coloco conteúdos de química toda semana para você ficar antenado na química do cotidiano. E qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição aí nas lives. Beijo para vocês, uma ótima semana.